Telescópio começando, seja muito bem-vindo ao canal 8 da NET, também as nossas redes sociais aqui da TV Itapê. É sempre muito legal estar ligado com você, levando esse programa, levando as discussões, levando aquilo que acontece aqui na nossa cidade, para que você, itapetiningano, possa aí tomar suas decisões, ou emitir a sua opinião e participar com a gente aqui ao vivo através das nossas redes sociais. Então, você que está acompanhando, gostaria de compartilhar, que mais pessoas assistissem, é só mandar agora. Você manda aí, compartilha na sua página, manda nos grupos de WhatsApp, participa junto com a gente, porque está começando o Telescópio. Nós já iniciamos aqui conversando com um advogado e que também é um grande parceiro aqui da TV, que é o Dr. Fábio Sacco, apresentador aqui no programa, advogado, e também conversa aqui com a gente para falar um pouquinho aí dessas mudanças. Nós tivemos uma pequena mudança aí numa lei que foi sancionada para manter os empregos. Nós se falou muito, né, dessas alterações durante a pandemia, e o Fábio vai trazer um pouquinho aqui com a gente do que ficou, o que vai mudar daqui para frente. Fábio, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, é sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Boa tarde, Guto, todos os telespectadores, internautas, o prazer é sempre meu e estamos aí para colaborar naquilo que puder agregar alguma coisa aí para o programa. Muito bem, Fábio, nós tínhamos, né, me corrija se eu estiver já errando aqui, mas era uma medida provisória que falava da manutenção emergencial de emprego e renda que agora se tornou lei, né? Foi isso, Fábio? É, isso mesmo, ela foi convertida em lei, né, e ela passa a surtir efeitos jurídicos a partir da sua publicação, embora a medida provisória já tivesse os seus efeitos jurídicos já surtindo, mas a partir da conversão de lei você tem algumas pequenas alterações não substanciais, né, naquela medida provisória que nós conversamos aquela vez, que tratava da suspensão dos contratos de trabalho, da redução de jornada e redução salarial, os prazos para isso, e fala também do benefício emergencial, né, que está sendo pago aí para os hipossuficientes, né, as pessoas que ficaram sem renda aí nessa pandemia. Muito bem, Fábio, já entrando então nisso que você citou, né, do benefício emergencial, o que a lei trata a respeito disso? A lei, né, ela trouxe esse benefício exatamente para contemplar aquelas pessoas em situação de miserabilidade, né? Esse benefício, ele é inferior a um salário mínimo, né? Ele pressupõe que ele possa alimentar, pelo menos suprir as necessidades de sobrevivência das pessoas. A gente sabe que pelo poder aquisitivo, pela inflação e por todo o poder de compra de R$600, a gente sabe que é uma quantia muito irrisória, né? Por sinal, o presidente inclusive queria que fosse de R$200, né? Foi a oposição que trabalhou pelo aumento desse valor. É um valor pequeno, mas é um valor que contempla as pessoas que estão muitas vezes sem nenhum tipo de... O que acontece muito, né, Guto, é que existe um mercado formal de trabalho, mas existe um mercado informal de trabalho também. E o mercado informal, ele é intenso, né? Mais do que muitas pessoas imaginam, né? Os autônomos, as pessoas os freelancers aí, as pessoas às vezes escolhem profissões cuja própria natureza da profissão já é essencialmente de autônomo. Por exemplo, motorista de táxi, os motoristas de aplicativos, motoboys, né? Então, pensou-se nessas pessoas, né? Algumas categorias ainda precisam ter um olhar um pouco mais atento, né, do governo. Inclusive isso tem ganhado destaque, tem ganhado grandes debates aí, a questão dos músicos e outros profissionais autônomos que ficaram sem renda, né, por conta da pandemia. A pandemia mexeu demais com as relações de trabalho. Isso que eu posso, assim, afirmar sem sombra de dúvida nenhuma, né? Causou um impacto, uma turbulência muito grande nas relações de trabalho. Os índices de desemprego, nós já temos aí alguns índices bastante elevados já do desemprego, postos de trabalho que estão sendo fechados, né? Empresas que estão baixando suas portas, e isso aí é muito ruim para a economia, né? Vai gerar uma ressaca aí de crise aí grande para nós, né? Muito bem. E, Fábio, algo que se comentou bastante também a respeito desse auxílio, né? Foram, vamos dizer assim, algumas notícias que falavam de algumas fraudes, de pessoas que não queriam, vamos dizer assim, tantas fraudes criminosas, mesmo que recebiam no nome de outras pessoas, mas também aquelas que a pessoa colocou o nome lá, vou colocar aqui para ver o que dá, e acabava dando o auxílio, tudo, e ela não, na verdade, ela não se enquadrava na lei e tudo, mas antes se tinha, de certa forma, ali uma
uma pesquisa, né? Uma busca, você colocava os dados e isso era passado. Algumas pessoas elas falam que, agora estão falando, né, que essas pessoas vão ser investigadas, vão ter que devolver esse dinheiro, tudo tal. Mas, e algumas apontam que, não, isso era responsabilidade do governo. Ele fez a análise lá, ele quis me dar o dinheiro, eu peguei, entendeu? Não tem culpa. Como juridicamente dá para se analisar essa situação, Fábio? Não tem essa de eu peguei do governo, não, porque os pré-requisitos são legais, né? Tem força de lei. E essa situação de hipossuficiência, que eu comentei com você, é uma exigência legal, né? Essa vulnerabilidade econômica que algumas pessoas ficam expostas. Agora, sabe o que acontece, Guto? Eu só acho assim, que não dá para culpar o governo também nessa situação, porque diagnosticar a realidade financeira das pessoas é uma tarefa muito difícil. Se você pegar o número de autuações da Receita Federal por sonegação, e a recíproca é verdadeira também, né? Muitas vezes você tem um patrimônio grande que não condiz muito com a realidade que a pessoa está vivenciando, né? Algumas pessoas têm patrimônio. Eu vou dar um exemplo para você. Algumas pessoas são herdeiros ou têm algumas casas, alguns imóveis de aluguel, sobrevivem disso. A pessoa tem patrimônio, mas não tem liquidez muitas vezes. E o inverso também, né? O que acontece muito é que a gente tem uma série de pessoas que têm uma vida confortável, que ainda são estudantes ou ainda residem com os pais, né? Tem uma série de outros auxílios familiares que perante a lei, perante o governo, não são detectados, né? Então, tem muitos casos de pessoas que têm uma situação de vida confortável porque a idade é tenra ainda, porque está estudando ou parou de estudar faz pouco tempo e mora em condições, tem uma estrutura familiar que ajude. São pessoas de uma outra classe social a que não foi destinado esse benefício, né? Esse é o grande mal, né? O benefício foi criado com foco numa classe social que muitas vezes, no decorrer aí do processo administrativo de concessão ou não do benefício, muitas vezes não tem condições de se apurar, né? Então, perante a lei, muitas pessoas podem ter sido consideradas hipossuficientes com um nível de vida, né? Um nível muito alto, né? De sustento e de apoio familiar. Então, gerou muita revolta, tem muitas pessoas, houve alguns erros que eu acho que são de sistema, que são eletrônicos, mas eu acho que o maior erro nosso é o nosso erro mesmo, né? A nossa educação, que é muito falha, né? A cultura da vantagem que existe, a cultura do levar vantagem, eu acho que esses são os maiores problemas que a gente tem que combater, porque era esperado, né? O governo ter que se blindar no momento desse e confiar na boa-fé das pessoas, infelizmente não funcionou. E a pandemia, eu já falei em alguns outros programas que a gente conversou, eu falei que ela tem os seus aspectos positivos, negativos, né? Mas dentre algumas coisas que a gente pode tirar de lição, algumas são positivas, que é a solidariedade, o nosso potencial de se unir, de se amar, de se ajudar, mas outras são exatamente esses aborrecimentos que a gente sente aí de ver que o nosso país ainda tem muito a desejar no quesito levar vantagem, né, e tirar proveito próprio, sem pensar na coletividade, né? Sempre, enquanto toda a estrutura democrática do país, todo o pensamento jurídico é voltado para uma engrenagem democrática, onde os interesses coletivos se sobrepõem aos interesses individuais, na verdade, quando alguém que não precisa realiza o saque, ele está fazendo exatamente o contrário, está colocando o interesse individual dele acima do interesse coletivo. É de um egoísmo sem tamanho, né? Então, é lamentável. Agora, do ponto de vista jurídico, claro que cabe a penalização, com certeza, né? É uma fraude contra o dinheiro público aí. Então, cabe sim a apuração, cabe a restituição, né, dos valores e, inclusive, cabe até, eventualmente, a apuração de uma conduta criminal aí. Muito bem. E, Fábio, voltando agora aqui a respeito da lei, né? Só explicando, viu, Guto? Criminalmente, aí dependeria de outras questões, porque a forma como a pessoa faz para receber esse benefício de maneira fraudulenta, às vezes, pode ser praticando falsidade ideológica, estelionato. Então, pode haver uma historinha por trás que, de repente, mude a tipificação do crime. Muito bem.
E Fábio, falando sobre ainda da lei, né, dos empregos aqui durante essa pandemia, então, do programa anterior, né, que era a medida provisória, para essa lei, teve alguma mudança? São as mesmas coisas? E existe algum prazo? Porque essa lei ela altera bastante as relações de trabalho, né? Existe um prazo final para essa lei ficar vigente ou possivelmente é uma lei que vai vigorar até o momento onde se achar que se pode voltar ao que era antes? Como que vai ser? Olha, Guto, na verdade, a gente tem uma situação prévia, até do ponto de vista jurídica, que é a decretação de calamidade pública, né? A calamidade pública é um decreto que acontece em situações diversas, como, por exemplo, a pandemia, mas tem outras situações de maremoto, de tsunami, são situações que deixam o Estado num momento assim caótico, vamos dizer, né? Essa lei, essa medida provisória agora convertida em lei, 14.020, se não me engano, né? Eu estou sem ela aqui, mas ela pode ser sim prorrogada desde que a pandemia também se estenda ao longo do tempo. Nós não sabemos quando será o fim da calamidade pública. Da mesma forma que ela se iniciou, ela precisa terminar, né? Mas alguns prazos são interessantes da gente conversar, porque, por exemplo, a lei prevê, a medida provisória já previa a redução da jornada de trabalho, mas também a suspensão do contrato. Redução de jornada e redução de salário, né? Uma coisa interligada à outra. E uma segunda situação que seria a suspensão do contrato de trabalho. Então, o que a lei procurou fazer? Procurou contemplar o empresário que também procurou manter a relação de emprego, né? E nós temos... basicamente, eu vou tentar dar uma explicação assim meio básica, porque eu acho que é esse o ponto que você quer ouvir, né? Isso. O patrão podia suspender o contrato do funcionário, né? Falar assim, você não vem mais, você vai voltar quando acabar a pandemia, fique em casa, tá? Dependendo da atividade de muitos aí, foi isso que teve que fazer. Mas também podia reduzir a jornada e manter o emprego. A lei procurou contemplar esse empresário esforçado que procura manter o emprego, que rema a favor de uma manutenção da construção social, do emprego, coisa e tal. Ela procurou dar prestígio a esse empresário e deixou com que esse prazo seja de 90 dias, né? Já com relação a quem suspendeu e falou vai para casa, a lei impôs o limite de 60 dias. Mas tudo isso, conforme eu disse para você, prorrogável, né, por medidas do governo mesmo, né, conforme a calamidade pública se estenda, porque o fim da pandemia, para nós, ainda é um fato incerto, né, ainda é um fato incerto. Então, a gente ainda vive a pandemia e a gente ainda está no meio de um decreto de calamidade pública. Muito bem. E, Fábio, nós vimos, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, a divisão em setores, né, em regiões aqui do nosso estado, e essas regiões elas variam, né, vamos dizer assim, do local do enfrentamento, o quanto se pode abrir, o quanto tem que ficar fechado dos comércios e também das empresas, né. Caso, vamos dizer assim, uma região ela chegue na faixa azul, vamos dizer assim, a faixa já de controle mesmo de tudo, e outra esteja no vermelho, vai ter essa diferença para essas regiões quanto à parte trabalhista? Uma vai ser obrigada a voltar aos contratos que eram anteriormente, outra não? Como que vai ser? Olha, desde que essas regiões tenham seu funcionamento alterado, né? A lei trabalhista, independentemente de pandemia, ela já prevê o caso fortuito e a força maior, né? Então não tem como eu manter, por exemplo, uma lanchonete, não tem como eu manter essa lanchonete aberta se houver um decreto governamental dizendo que as lanchonetes vão ter que ficar fechadas. Então, a força maior, de qualquer forma, independente da medida provisória, o instituto jurídico do caso fortuito, da força maior, continuam existindo, né? Aquelas situações em que foi impossível a manutenção da relação de emprego, né? Essa divisão por zonas e por setores em nada muda esse raciocínio, porque já houve uma decisão do STF dando autonomia para as prefeituras e governos estaduais para gerirem o funcionamento dos estabelecimentos. Então, por conta disso, a gente pode deduzir que os governos e prefeituras, eles podem fazer um certo serviço de inteligência, digamos assim, para que eles tenham políticas de saúde, políticas públicas desenvolvidas com mais afinco em alguns setores e menos em outros. Então nós podemos sim ter uma regionalização,
de setores funcionando e outros não, outros setores não e outras regiões não, podemos sim. É uma prerrogativa dos governos exatamente para conseguir combater a proliferação da contaminação do vírus. Muito bem, Fábio. E também algo que nas conversas aqui que nós tivemos, principalmente com os empresários aqui da cidade, eles falaram muito assim que todo o comércio ele estava tomando os cuidados, ele estava, vamos dizer assim, seguindo as orientações, estava colocando, vamos dizer assim, não colocando os funcionários em risco, nem a população que frequentava as lojas, tal, seguindo todas as determinações. Mas, vamos dizer assim, vamos dizer no caso de um empresário que não segue, que às vezes não leva a sério, que não coloca ali todas as questões. Isso pode afetar também no direito trabalhista, de colocar em perigo os seus funcionários, ou seria algo mais por uma multa da prefeitura, pela vigilância e tudo? Como que é? Não, as duas coisas, né, Guto? Porque quando você tem um estabelecimento descumprindo essas regras sanitárias, você tem a exposição, você tem duas infrações. Você tem a exposição dos consumidores a essa situação, o que a decreto já prevê a penalização exatamente para preservar a saúde pública, né, a saúde coletiva, e você tem também a exposição do trabalhador. Da outra vez que a gente conversou, lembro que você fez essa pergunta, e é muito interessante essa pergunta, porque ela tem rendido, assim, entre os juristas trabalhistas, uma série de artigos e uma série de debates, em razão da necessidade de agentes neutralizadores das condições insalubres de trabalho. Com a pandemia, nós temos condições insalubres de trabalho? Temos. Isso é uma matéria pacífica e inconteste, vamos dizer assim, né? Aí você tem a situação de que você tem que oferecer para o seu empregado, não só você precisa oferecer para os seus clientes, mas principalmente para o seu empregado, que vai estar todo momento com você dentro do estabelecimento, todos os equipamentos neutralizadores dos riscos de contaminação. Então, quando a gente fala em máscara, álcool gel, e quando eu falo máscara, dependendo do setor, do segmento profissional, não é a máscara de pano, não, é aquela máscara, né, fechada, de acrílico mesmo. Você tem um bem jurídico tutelado muito maior do trabalhador do que dos clientes, porque os clientes, eles vão ter uma passagem provisória pelo estabelecimento, né? É uma passagem rápida, mas em tese, né? Se for banco aqui em Tapetininga não é muito rápido, né? Mas o trabalhador não, ele cumpre jornada, ele está exposto em tempo integral a essas condições, então o risco de contaminação dele é muito maior num eventual descumprimento das medidas sanitárias. Então é uma infração muito mais grave, passível de multas que são muito mais elevadas, porque os órgãos de fiscalização, quando se fala em relação de trabalho, os valores são muito mais salgados, né? E eu entendo, e vários juristas que eu acompanho, eu entendo que sim, é necessário sim que sejam oferecidos todos os equipamentos de proteção ao empregado, inclusive de neutralização dos agentes insalubres, sob pena de não só multa, mas principalmente indenização, porque um eventual contágio do vírus pode ser devido à conduta culposa do empregador, né? Uma conduta omissa, negligente, com certeza gera uma responsabilidade civil de indenização, porque com certeza o judiciário vai entender que a exposição durante o trabalho ao vírus era muito mais intensa que no restante do tempo. Por isso que a gente recomenda empresas, regras, né? Regimento interno disciplinando o comportamento dos funcionários, a periodicidade do lavar de mãos, né? Os funcionários precisam estar lavando suas mãos com periodicidade, passando álcool gel, fazendo esses procedimentos regularmente, né? E utilização de máscara, tudo isso tem que ser regra, sob pena até de advertir o empregado, né? Cabe até advertência ao empregado que não cumpre regimento interno da empresa de preservação da sua própria saúde. Muito bem, acho que deixa... Fui claro, Guto? Fui claro? Muito claro, não, deixou bem claro aqui pro pessoal, é muito importante, então,
tomar muito cuidado. Sei que muitas vezes o pessoal está muito ansioso, né, por essa volta, para a forma que vai se dar, mas sempre tomar muito cuidado pela questão da saúde e também pela questão da multa, né? E o pessoal está mandando recado aqui pra gente, a Márcia mandou boa tarde, o Douglas Henrique de Freitas também mandou o seu boa tarde aqui pra gente, o Dr. Gabriel Meira assistindo aqui com a gente, sejam muito bem-vindos aqui ao programa Telescópio. E Fábio, mais um assunto só aqui que eu gostaria que comentasse com a gente. Da outra vez, quando saiu, né, toda aquela, vamos dizer assim, toda aquela notícia a respeito do inquérito, então, da Promotoria de Justiça aqui de Itapetininga sobre o hospital de campanha aqui da nossa cidade, você esteve aqui com a gente, comentou um pouquinho também, e agora nós tivemos uma atualização, né, traz aqui a notícia do Correio de Itapetininga dessa última sexta, falando que o Ministério Público de Itapetininga, ele atualizou as informações sobre o inquérito civil que apura a contratação da instalação do hospital aqui na cidade. Então, ao jornal Correio, ele houve uma resposta apresentada pela municipalidade que justificaram a contratação e demonstraram a eficiência e a utilidade da estrutura que foi montada no anexo do Hospital Dr. Léo Orsi Bernardi, servindo de atendimento aos casos de Covid. Ainda de acordo com o Ministério Público, a Promotoria de Itapetininga, ela aguarda agora a conclusão da análise do preço contratado por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, trazendo para você que acompanha com a gente também essa notícia. E, Fábio, isso, de certa forma, ele já resolve o inquérito, ou seja, essa explicação, ou a partir dessa análise aí do Tribunal de Contas ainda pode ser que alguma irregularidade seja encontrada? Não, de forma alguma, de forma alguma. São órgãos fiscalizadores distintos, né? Eu já vi diversas discrepâncias de decisões. Já vi muitas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas ser alvo depois de alguma ação civil pública ou mesmo uma ação penal. Então, não quer dizer nada, não. A aprovação de contas, o Tribunal de Contas é um dos órgãos fiscalizadores, é um tribunal muito mais contábil, e eu posso citar, diversos processos aí que estão tramitando até hoje, inclusive, cujas contas já foram aprovadas há muito tempo atrás. Não quer dizer absolutamente nada. O Ministério Público vai investigar uma série de ocorrências para ver se elas foram em consonância com a lei ou não. Não tem como. Vários princípios precisam ter sido respeitados na contratação, várias questões precisam ser apuradas, como, por exemplo, o valor de mercado, e é muito precoce ainda. Essas respostas da Prefeitura passarão pelo crivo do Ministério Público, mas se o Ministério Público não se sentir convencido, ele oferece denúncia, e isso aí acaba virando um processo penal. Então é muito cedo ainda. Eu acho que a Prefeitura, como eu disse, né? Eu sinto muito esforço, muito empreendimento da Prefeitura em resolver as questões, né? Não vemos passividade, pelo contrário, né? Mas as condutas públicas do administrador público estão todas sujeitas a serem consideradas como infratoras, seja no âmbito civil ou penal, pelos órgãos fiscalizadores, e isso pode ser já, sim, uma ação penal ou uma ação pública, uma ação civil pública. Muito bem, então nós tivemos aí acho que mais um passo aqui, mas como o Fábio trouxe aí pra gente, né, o Dr. Fábio falou, ele não é ainda o desenrolar total, não é o fechamento ainda desse assunto, mas eu acho que é algo que até quando eu conversei aqui com o Dr. Célio aqui, ele foi falando a respeito disso, que é um tempo muito, vamos dizer assim, onde todo o Ministério Público está trabalhando muito seriamente, porque é uma modalidade diferente, né, vamos dizer assim, dos gastos públicos durante esse tempo, né? Se abriu, de certa forma, uma forma nova que precisa ser muito bem entendida, né, Fábio? Olha, não tanto, viu, nova, porque assim, as dispensas de licitação, elas acontecem, elas têm previsão legal para outras situações, não só de calamidade pública. Você tem outras situações de dispensa que a lei prevê e que estão na lei 8666. Então, não é bem assim, com todo respeito ao Dr. Célio, eu acho assim, não é muito corriqueiro em Itapetininga haverem denúncias, por exemplo, mas todos os shows artísticos, por exemplo, eu fui secretário de Cultura há 6 anos, eles são todos feitos sem licitação. Não, você não tem 2 Chitãozinho Chororó, não tem 2 Sérgio Reis, né? E o que a gente fazia, né? Mesmo com a dispensa da licitação, a gente procurava saber na época, para se cercar de
argumentos jurídicos, a gente procurava saber qual era o valor que os shows tinham custado para as prefeituras nos últimos 2, 3 anos, quanto é que estava o valor de mercado do show nas datas que a gente queria, porque oscilava um preço à data. Então nós nos preparamos para qualquer tipo de investigação, né? E não é tão raro assim. O que pode ser raro é a denúncia, é a provocação do Ministério Público para que ele esteja envolvido com o assunto, dados os valores que são altos e também tendo em vista que hoje a população é muito mais politizada pelas redes sociais e toda essa transformação que a gente tem. Então, por conta disso, pode ser que seja novo, a apuração pode ser nova da dispensa da licitação. Né? Eu acredito que foi nesse sentido mesmo, assim, no sentido de algo que está assim, na boca do povo mesmo, todo mundo está esperando, está vendo o que está acontecendo, está preocupado com isso que está acontecendo o tempo todo. Exatamente, né? Deixa eu pôr na tomada meu telefone que vai acabar a bateria. Imagina, mas nós já trazendo aqui... Fábio, só assim, já trazendo para o pessoal que está acompanhando, já vamos seguindo já para o final também da nossa entrevista aqui, mas dentro dessas mudanças, dentro de toda essa questão aí trabalhista, Fábio, caso as pessoas sintam, vamos dizer assim, que tiveram aí os direitos, vamos dizer assim, lesados, tudo, está funcionando normal, aqui o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, o trabalho dos advogados trabalhistas também, ele está correndo da mesma maneira, aqui como que está, Fábio? Olha, para os processos que já tinham tido audiência de instrução, audiência de instrução é aquela audiência que ouve as partes, as testemunhas, né? Esses processos aí, eles estão caminhando normalmente. A mesma coisa no civil e no criminal. Mas os processos que precisam ter audiência, com exceção da trabalhista, que tem tido audiências conciliatórias. Mas aí é tranquilo, né? Audiências conciliatórias é só para ver se tem acordo e tal. Essas audiências conciliatórias estão acontecendo normalmente na trabalhista, no civil não. Mas o assunto foi bem polêmico, né? Porque tentou se estabelecer através do sistema audiovisual aí que fosse feito também a coleta de prova testemunhal. Mas é muito precário, a OAB está batendo muito contra isso, porque os princípios de incomunicabilidade das testemunhas seriam muito difíceis de ser preservados, né? Aquela questão da colheita idônea da prova testemunhal, né? Sem nenhum tipo de orientação, testemunha frente a frente com o juiz, sem qualquer comunicação, ficaria muito difícil, né, Guto? Enquanto eu estou falando com você aqui, poderia ter uma pessoa atrás do meu telefone aqui falando comigo, né? E me orientando, enfim, com um painel, né, com uma televisão, digitando alguma coisa. Então, a OAB tem batido bastante forte nessa questão para que as instruções só aconteçam quando puderem ser presenciais mesmo, né? E o Poder Judiciário está aguardando, né? Tem um calendário de retorno gradativo das atividades, retorno dos funcionários, tudo, mas vai depender da evolução também dos órgãos de saúde estarem apresentando números confiáveis, né? Então, existe um calendário do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é aquele que gerencia a justiça civil e criminal de retorno, e a gente tem que aí esperar que a evolução no sentido não da evolução da piora dos números da doença, mas sim a melhora dos números, né? Que isso possa ser um fator aí, o mais breve possível, um fator de retorno do judiciário. A questão da vacina também, né, Guto, é uma questão muito importante, né? A vacina é algo que vai ter que ser necessário para a gente poder voltar ao nosso antigo normal, porque esse novo normal aí está complicado, né? Sem vacina vai ser muito difícil. Os riscos da epidemia, a pandemia voltar a ter números devastadores é grande, então é complicado. Muito bem. Fábio, agradeço bastante a sua participação aqui com a gente. Se tiver um recado ainda que quer deixar com o pessoal, mais uma consideração, fica aberta a câmera do telescópio, mas fica também um muito obrigado. Não, deixar um abraço para todo mundo. Eu acho que da outra vez que a gente conversou não tinha sido bem sedimentada a questão da participação dos sindicatos, né, nessa medida provisória aí que falava da suspensão e prorrogação. Hoje nós temos a convalidação, né, dos acordos individuais formados. Esse seria um ponto interessante, né, que é um ponto que eu vejo como até progresso, sabe, com todo respeito
o papel dos sindicatos aí na defesa do interesse dos trabalhadores, mas as empresas precisavam de uma medida mais pontual, mais adequada à realidade delas, e achei interessante. Eu acho que esses são os pontos principais que a gente precisava falar. Agradeço muito o convite e quero também agradecer às pessoas que mandaram mensagem aí, os telespectadores que estão nos assistindo. É sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigado, Fábio. Um grande abraço.